Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e hoje eu quero conversar com vocês sobre deficiência intelectual. O meu filho Danilo tem deficiência intelectual. Logo bebê, percebi que o Dani era muito agitado, ele não dormia bem, ele chorava muito, e isso foi me preocupando. Procurava sempre alguma explicação com médicos e tudo, mas não encontrava nada. E o Dani foi crescendo, ele foi ficando muito agitado, hiperativo, e a fala não desenvolvia. Então, eu fiquei bastante preocupada, né? Porque é natural, né, que a gente fique preocupada quando percebe que já estaria na época certa da criança estar falando e não fala nada ainda. Ele engatinhou, ele andou na idade normal, né, dentro do esperado. Mas a fala não desenvolvia, ele apontava, sabe, ele queria água, ele apontava, e depois muito estímulo e incentivo, né, dizendo, olha, filho, pede água, e repetindo, né, e apontando e repetindo, e mostrando a água, e foi assim. Então, tudo que ele queria, eu repetia a palavra, eu dizia, é isso que você quer, né, e procurava incentivava a se falar, a se expressar. Mas foi demorado, não aconteceu isso, assim, em pouco tempo. Ele começou a falar realmente a partir de uns 4 anos. E nesse meio tempo, eu fui procurando, lógico, outros médicos e uma série de exames, né, que os médicos vão pedindo, tomografia, ressonância, enfim, todos os exames, né, eletro, tudo que era necessário, mas nunca deu nada. E aí a gente fica mais angustiada, né, porque como assim? Ele não tem nada e, né, age desse jeito e não está bem, não desenvolve a fala, o que está acontecendo? A gente fica muito angustiado e fica em busca de respostas, né? Então, assim, foi um longo caminho, né? A médicos, consultas, exames, e nesse meio tempo, o Dani começou a ir na escolinha. Ele ia bem, assim, a princípio ele chorava, não queria ir, depois teve toda uma adaptação, né? E um dia a professora me chamou, e ele já estava com mais de 4 anos. A professora me chamou e disse, olha, seu filho não consegue acompanhar os outros amiguinhos, né? Ele não acompanha o ensino. Falei, sabe, assim, foi um momento muito difícil, que eu senti como se tivesse tirado o chão sob meus pés, porque naquele momento eu tive que aceitar que meu filho tinha realmente alguma coisa, né? Algum problema, o que ele tinha? Não sabia, mas ele tinha alguma coisa. E eu não tinha mais como negar, né? Então, porque a gente, às vezes, eu pelo menos, assim, me enganava, sabe? Tipo, não, vai passar, daqui a pouco ele tá bem, não é nada. É muito difícil, né? Lidar com uma deficiência, porque a gente não foi preparada para isso. Você idealiza uma criança quando vai nascer, o seu filho, como vai ser, e como vai ser o futuro dele, você já pensa em tudo, já faz planos. Então, é muito difícil esse momento, é uma perda mesmo, né? E lidar com essa perda daquele filho idealizado e aceitar o seu filho real, né? Então, foi um processo difícil para mim, não vou negar. Eu demorei, assim, mesmo tendo esse impacto naquele momento, aquela notícia da professora, eu tive que lidar com isso ainda há muito tempo para realmente, assim, aceitar, embora não tivesse diagnóstico, vários médicos não davam diagnóstico, mas um dos médicos que eu levei já orientou,
né, já orientou para levá-lo para fazer fono, né, para desenvolver a fala, para ajudar no desenvolvimento da fala. E então eu comecei a levá-lo. Naquela época a gente não sabia sobre a neuroplasticidade, né, a importância de um diagnóstico precoce e começar logo um atendimento, né, para ajudar essa criança na aprendizagem, quanto mais jovem, mais fácil, né, por causa da plasticidade do cérebro, então ela consegue aprender mais e tem uma série de coisas que a gente sabe hoje que naquela época eu não sabia. Mas, de qualquer forma, já comecei a levá-lo a fono, sempre fez fono durante muitos e muitos anos, mas a fala realmente foi muito difícil. Até hoje ele tem dificuldade de fala, né? Às vezes ele pede para eu traduzir, eu sou tradutora, fico ali do lado, mãe, né? Às vezes ele fala com alguém, ele é muito sociável, então a gente vai ao supermercado, ele já chega em alguém que ele acha assim, gosta, acha simpático, que time você é, que carro você tem, que cantor você gosta, aí ele começa a perguntar, né? E no início eu me preocupava com isso, sabe? De incomodar as pessoas, né? Eu ficava preocupada, eu ficava tensa. Mas depois você vai se soltando e você percebe que a maioria das pessoas entende e já percebe pelo jeitinho dele, né? Embora ele seja grandão, ele um moço de quase 1,90 m, mas ele é uma criança, né? Então, não sei exatamente o grau da deficiência intelectual dele, porque já me disseram que era leve, moderada, grave, então eu não sei. Mas, de qualquer forma, eu sei que ele tem uma deficiência intelectual, né? Então, ele tem as limitações dele, mas ele tem o potencial dele também. Uma coisa que eu fazia, que talvez algumas mães façam, é a gente acaba fazendo tudo por eles, né? Então, a compreensão dele em algumas coisas pode ser diferente, demorar um pouquinho mais o entendimento, mas ele consegue entender bem as coisas depois que você explica direitinho, e eu acho que essa dificuldade é natural, pela deficiência, né, dependendo do grau, mas ele tem o potencial dele, tem capacidade de fazer muita coisa. Então, a gente tem que ir percebendo, dentro da capacidade deles, né, da compreensão, o que ele pode fazer e deixar ele fazer, estimular, incentivar essa autonomia, né? Que muitas vezes é difícil, a gente às vezes quer fazer logo, mas não é legal, né? Porque é importante que ele também desenvolva a autoestima, é importantíssimo, né? Que ele sinta que é capaz de fazer as coisas. E hoje eu consigo trabalhar bastante isso, assim, mais do que antigamente. Eu acho que quando eu era mais jovem eu tinha muito mais dificuldade, hoje já não tão jovem, então aprendi um pouco e com o tempo a gente vai aprendendo a lidar. A gente está sempre aprendendo, né? E sempre aprendendo com pessoas incríveis que a gente conhece, tem a oportunidade de conhecer, com profissionais, com pessoas queridas, amigas, com troca de ideias, com conversas com amigas, é muito enriquecedor. Então, é muito importante que você tenha esse grupo de apoio, que tenha amigas com quem conversar. Na minha época, na época que o Dani era criança, não tinha, né, pessoas com quem eu pudesse conversar. Tinha amigas, mas não tinham pessoas que tinham filhos com deficiência. Não tinha essa facilidade hoje da internet, né, da gente se conectar aí com tantas pessoas, de ouvir tantas coisas boas, tantas informações, né, como as que eu trago aqui com profissionais e outros incríveis canais aí, perfis que trazem tantas informações importantes. Então, eu acho que é muito importante, hoje, com essa facilidade da internet, pesquisarmos, sabe? Pesquisar bastante, buscar conhecimento, né? Informações. Isso vai nos ajudar muito, ajuda muito. Eu estou aprendendo todo dia, e eu adoro isso, é muito gostoso aprender, né?
E eu gosto também de passar essas informações. Eu acho que a gente tem que dividir o que a gente aprende, tem que compartilhar, né? Porque senão não tem sentido ficar só com você, né? Eu acho que podemos aprender juntas. Então, é muito importante que vocês também participem, né? Deixem nos comentários, dê sugestões de tema, perguntem, né? Dentro do possível, eu vou convidando profissionais para trazerem mais informações para vocês. E hoje o Dani está bem, ele desenvolveu bem, ele frequenta uma escola especializada, mas ele acompanha bem, né? É uma escola própria para a idade dele, então, para a idade mental dele, né? O Dani tem aproximadamente uns 3 a 4 anos, assim. Eu percebi isso, ficou assim muito claro, quando os médicos já diziam que era aproximadamente essa idade, mas ficou bem claro para mim quando meu netinho, com 3 anos, começou a brincar com ele, interagir, e comecei a perceber que nós percebemos, né, a família, que ele tinha as mesmas brincadeiras, ele reagia da mesma forma que o meu netinho de 3 anos. Então, para algumas coisas ele é um pouco mais maduro, assim, percebe que ele consegue acompanhar. E ele surpreende muito a gente, sabe? Então, assim, a gente não pode subestimar nossos filhos. Eu sei que às vezes dá muito medo, né, do que vem pela frente, de como vai ser o futuro do nosso filho. Vai ser lindo, porque tem a nós, né? Tem a família, tem as pessoas que o amam, tem a mãe o acolhendo, ajudando, incentivando, ali lado a lado. Então, ele vai ser feliz sempre, ele vai ser uma criança amada e vai desenvolver o potencial dele. Eu acho que, no início, a gente cria uma expectativa muito grande e se preocupa muito, gera uma ansiedade muito grande. Será que ele vai aprender a ler e escrever? O que ele vai ser? Como é que vai ser? Né? Mas eu acho que essa ansiedade só atrapalha, porque você não vai conseguir saber o que vai acontecer no futuro, né? E é maravilhoso, porque assim, a maioria das vezes os nossos medos não se concretizam. É a ansiedade que faz com que a gente gere todo aquele medo, né, do futuro, do que vai acontecer, de como o nosso filho vai ficar, vai desenvolver ou não, quanto ele vai desenvolver, né, e qual a idade mental dele, o que ele vai compreender ou não. Isso a gente vai percebendo no dia a dia, na convivência, né? E é muito importante a participação da família, fundamental, né? Que isso vai ajudá-lo muito na socialização, desenvolver, buscar se comunicar, né, da forma dele. Talvez alguns não consigam se comunicar pela fala, mas se comunica de outra forma. E importante essa convivência familiar, né? Esse amor da família. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que não se preocupem, entreguem nas mãos de Deus, façam a sua parte, assim como, né, a gente sabe que tem que fazer, começar o quanto antes, se tiver o diagnóstico precoce, que é lógico que é o mais indicado, para que você possa começar logo um atendimento, né, uma intervenção precoce, mas não fique tão preocupada com o futuro, né? Deixe que as coisas vão acontecendo e você vai ver que cada dia você vai ter uma surpresa. Às vezes pode demorar um pouquinho, né? Mas vai te surpreender. Tem coisas que deixam a gente muito feliz. Tem momentos que valem a pena todas as dificuldades, as correrias com o médico, exames e tudo mais. Porque eles são maravilhosos, né? E nos amam. Isso que é maravilhoso. Olha, esses dias foi Dia das Mulheres, né? E eu estava na cozinha preparando café da manhã
Eu deixo o Dani dormindo. Na hora que está tudo pronto, eu chamo. E até para ele comer, tomar os remedinhos. Aí ele desceu, né, porque os quartos ficam em cima, foi para a cozinha, e sentou na cozinha e falou assim, hoje é seu dia, parabéns, mamãe. Do jeitinho dele, né? Às vezes ele fala um pouquinho enrolado, mas eu entendi, aí ele me deu um beijo, e, nossa, foi um momento maravilhoso, foi um momento incrível, que me fez muito feliz. Então, ele tem essas coisas, esses momentos, assim, únicos, que me dão uma felicidade tão grande, que todas as dificuldades, a correria, não importam, né? São tão pequenas perante esse amor que ele tem por mim e eu por ele, que nossos filhos têm por nós. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui, se quiserem conversar, entrem em contato, deixem comentário, fiquem à vontade, tá bom? E podem entrar em contato também pelo Instagram, né, pelo direct, pode me chamar, ou pelo YouTube, Facebook, tá bom? Quiserem conversar, eu estou à disposição. Muito obrigada por estarem assistindo esse vídeo. E quero dizer que vocês hoje já fazem parte da minha vida. Hoje foi um dia bem cansativo, mas eu não podia deixar de estar aqui para conversar com vocês e passar um pouquinho da minha história, para vocês verem que, no final, tudo dá certo, tá bom? Fiquem com Deus, até breve.